meu povo, seja bem-vindo ao canal do Táteu Andilo. Eu fico muito feliz em estar aqui no YouTube falando sobre candomblé, candomblé de Angola, candomblé em geral, porque o candomblé para mim, como eu sempre digo, é uma grande panela com todo mundo inserido e misturado. Alguma coisa um tem do outro, não adianta, todo mundo é milongado. Fico feliz. Se você não é assinante do canal, se inscreva no canal, assine aí, ative o sininho para você receber notificações de vídeo novos. Curta, compartilhe, ajuda o canal a crescer, chama o povo para assinar também para o canal ficar grande e a gente poder ser mais visto nesse mundão da internet aí do YouTube. O assunto que eu queria abordar hoje é um assunto bem até interessante, né? Que aqui no canal eu falo das coisas que eu vejo, postagem no YouTube, conversa com os amigos e tal, aí acaba surgindo a ideia da gente falar dos assuntos. E essa semana, foi ontem eu vi uma postagem interessante de uma pessoa em que ela está querendo saber a origem da navalha, que não é africana. Ele até errou o país, falou que é inglês e não é, a navalha, a origem é suíça, né? A Solinger. Aí eu peguei me perguntando e pensando, o que nós usamos para fazer acontecer no candomblé, os objetos que nós fazemos, que nos ajudam a fazer o candomblé, a religião acontecer, de onde são, qual é a origem. E na postagem dele eu perguntei, engraçado, você está se preocupando com a origem, se a origem da lâmina não é africana, mas e a miçanga que você usa vem da onde? Vem da China, né? Os cristais vêm da Suíça. O que é que vem da África? Aqueles corais, que muitas vezes você compra coral pensando que é coral, e é resina que vende no Mercadão de Madureira aqui demais. Para comprar coral, aí sim é africano. O buzo pode ser africano. Mas e as firmas de vidro, as firmas são feitas onde, gente? Isso é tudo na China. Quando o candomblé começou a se organizar, as negras, os negros africanos escravizados, o que eles faziam? Eles pegavam, principalmente os santos de mulheres, das iabás, das muadas, eram colocados seus ritari dentro da louça da sopeira importada, inglesa ou francesa, que a sinhazinha deixou para lá porque quebrou uma peça, descascou, ela comprou uma nova, aí ela descartou aquela ali. Aí, como a escrava, a ama da casa, tinha boa circulação, para jogar fora, ela pegava e botava aqui, bonito. E até hoje tem muita gente, se formou, é tradicional isso, se tornou tradicional, de se colocar nas santas muatos, nas fêmeas, nas santas mulheres, melhor dizendo, num ibá de louça bem bonito, com laçarote, colorido por vezes, ou então lembá, oxalá também é colocado em ibá de louça. E os rechiliers, os gripis que as pessoas usam, é africano? Não é. A gente usa material importado, que isso não é brasileiro, rechilier é francês, gripi também é europeu, para fazer as baianas no estilo africano, aí tudo bem. Mas o pano não é importado, a não ser roupa africana, que é o ancará, o pano que se compra nas lojas aí que são importados, né? Aí sim, você tem uma roupa autêntica africana. Eu acho que as pessoas fazem questão de muita coisa, querem ponderar tanta coisa, africanizar tanta coisa, mas geralmente não sabem nem a liturgia do que está praticando, não é? Existe uma moda agora muito grande que o povo de Angola, principalmente, quer se ver livre das coisas que ligam ela ao queto, vamos dizer, tipo o adijá. Eles não querem mais usar, tem muita casa que não quer adijá de metal. Pegaram o cachixi, que é um instrumento de marcação de birimbau, e introduziram no candomblé de Angola como se aquilo substituísse o adijá. Que besteira, que bobeira. Quer usar, usa. Não estou condenando quem usa, mas não vai falar que aquilo substitui o adijá. Aquilo eu até considero como um instrumento de marcação para você vir com o santo dançando, não para chamar o santo. Tem até gente agora fabricando adijá de madeira, adijá de trança de bambu para substituir. Gente, cara, tem coisa muito mais importante de se você fazer num candomblé, num baquice, num manzo, do que se preocupar com essas coisas. Aí as pessoas se preocupam em usar um cachixi,
As suas casas são de pisos vitrificados, de teto com rebaixamento de PVC ou lambri, fortes lâmpadas para iluminar bem a filmagem da sua casa, do orixá que você está tirando. E muitas vezes você vê gente filmando o nome de Muzenza, que é a coisa mais sagrada que existe. Qual é o problema da embele, da lâmina, ser a Solinger que vem da Suíça? Nisso tudo, ela é uma lâmina. Eu já vi foto de um livro africano em que uma pessoa está raspando a outra com uma gilete, aquela laminazinha que usa para barbear com a mão, né? Eu acho que as pessoas têm que serem mais responsáveis, raciocinar melhor sobre esses objetos que se usam, para não cair nessa situação de achar que nada lhe serve. Aí eu fico me perguntando por que das coisas. Por que Ogã usa faixa? Por que se usa aquela faixa? Se você vê presidente quando é empossado usa faixa, governador, quando você ganha um título você usa faixa, qualquer coisa que lhe dá honraria você usa faixa. E o candomblé copiou isso, porque era uma maneira do preto se achar importante naquela época da escravatura. Foi naquela época, não hoje em dia, né? Mas naquela época o cara era escravo, o cara era filho de escravo, não tinha importância para a sociedade e pelo menos na sua religião, no seu dia a dia ele era importante. Usava seu terno, que era o senhorzinho que usava, as baianas imitavam as suas amas, as suas senhorinhas que usavam aquelas roupas. Só você ver Escravizaura, a Moreninha, esses filmes, essas novelas, desculpe, que retratam o dia a dia das senzalas, das casas grandes, como era a vestimenta. Foi uma questão de imitação, uma questão de se achar importante. Porra, a minha ama usa aquela roupa, eu também quero usar, né? Se você for na África as mulheres usam tipo um camisolão. Tipo um camisolão, não usam baiana. A baiana é uma criação aqui do Brasil. Então, e com rendas europeias e tal. Então, gente, eu acho que as pessoas têm que se preocupar em saber acontecer, saber fazer o negócio acontecer, a liturgia, do que ficar se preocupando com algum ou outro objeto que ela usa no dia a dia da sua casa para achar que aquilo está ferindo a sua religião. Tá não, gente. Vamos dar uma melhorada nisso aí, vamos raciocinar que o candomblé é mais fácil e mais simples do que isso aí. Não vamos dificultar as coisas, não. Vamos fazer o candomblé acontecer como ele vem acontecendo há mais de 100 anos. Meu respeito a toda a benção, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Espero que gostem, que curtam, compartilhem e me ajude a fazer o canal acontecer, tá? E até o próximo vídeo, Zambia Quatessá.